sinal, vendendo chiclete. Retomo aqui meu arquivo de apresentações. Próxima etapa é fazer a parte da formatação dos slides da apresentação. Formatando o slide 1. Então está faltando aqui uma imagem. Inserir imagem, upload do computador, que essa imagem já está aqui salva numa pasta. Pasta imagens, telas. Essa imagem que eu quero inserir. Essa imagem vai ocupar esse espaço e vai funcionar como se fosse uma espécie de plano de fundo. Ela vai perder um pouco a configuração aqui por eu fazer redimensionar assim na horizontal, mas nesse caso aqui não tem problema. Fiz o redimensionamento, agora eu vou aplicar um leve efeito de transparência nessa imagem. Botão direito. Vou em opções de formatação. Aqui em opções de formatação eu tenho vários ajustes que podem ser realizados na imagem, como a posição onde essa imagem vai ficar, cores, conjunto de cores e aplicação aqui em ajuste, aplicação de transparência. Arrastando, vejam. Arrastando essa barra, eu tenho já a visualização do efeito transparência. Temos aqui embaixo também, para essa imagem não é interessante para mim, mas eu tenho aqui sombra projetada. Não, até que não ficou ruim. Sombra projetada. Tenho aqui também cor. Cor corresponde à cor da sombra. Cor da sombra. Vou selecionar uma opção em azul. Aqui em tamanho e altura também tem como eu configurar um tamanho e uma altura específicos. Lembrando que quando eu fiz o ajuste aqui da imagem, que eu puxei para o lado direito, eu perdi proporção e perdi também a qualidade da imagem. Se fosse uma imagem para eu apresentar didaticamente, em conjunto com um conteúdo didático em texto, isso não seria correto fazer. Eu teria que então selecionar num banco de imagens, né, uma outra imagem mais adequada para tal uso. Aqui a escala de altura, escala de largura, para eu aumentar a porcentagem da proporção de largura e altura. Aqui para eu girar em ângulos de 90 graus a imagem. E aqui para eu virá-la. Ou então eu posso também fazer o giro da imagem em ângulos, controlando aqui por esse botão. Fazer um giro de 360 graus. Posso digitar também. Mas um detalhe é que eu quero que essa imagem ela vá para trás do conteúdo aqui de título. Como fazer isso? Seleciono a imagem, clicando sobre ela. Depois aqui no menu organizar, ordenar, enviar para o fundo. Então eu dei um comando de envio da imagem para o fundo do slide. Eu quero alterar a cor aqui do item de título paisagem natural para branco. Seleciono e no conjunto de ferramentas aqui em menu, cor do texto, seleciono branco. No subtítulo eu vou selecioná-lo, pedir o reposicionamento aqui em alinhar para o lado direito. Vou reposicionar também a caixa. Pronto, é só isso mesmo. No segundo slide, o título ele permanece nesse padrão de formatação. Agora os dois parágrafos não. Eu vou pedir aqui seleção,
O alinhamento eu vou precisar que seja justificado. Essa fonte eu vou alterar para uma outra fonte. A fonte que essa Roboto. Tamanho, quero um tamanho maior. E quero também que seja inserido uma lista de marcadores. Pode ser essa opção, seta. Também quero o espaçamento entre linhas maior. O padrão é 1,15 aqui, eu quero 1,5. Agora eu quero aplicar um efeito de cor de fundo, alteração de cor de fundo em palavras destaque. Então seria paisagem natural, seleciono e depois escolho aqui cor de destaque. É interessante, um detalhe interessante é que surge uma paleta de cores e eu tenho aqui duas opções, a paleta padrão e tenho também a paleta que está vinculada às cores do tema que eu escolhi para essa apresentação. Então eu desejo aqui inserir esse tom aqui de verde, ciano. Quero também aqui na palavra ação atrópica. Lembrando que esse mesmo recurso pode ser aplicado utilizando a ferramenta cópia de formatação. Seleciono o item onde eu vou pegar, de onde eu vou pegar a formatação, depois aqui pintar a formatação ou pincel e aqui eu quero aplicar em paisagem natural. Também quero aplicar aqui da palavra montanha até outros. Esse mesmo padrão de formatação eu quero aplicar o texto do terceiro slide. Seleciono aqui na ferramenta pintar, seleciono agora o terceiro slide e já aplico aqui no outro parágrafo. A única coisa que ele não copiou foi o alinhamento. Eu pego o alinhamento aqui e aplico centralizado. Na imagem eu desejo inserir uma legenda, mas o Google Slides não tem o recurso de legenda. Então eu utilizo essa ferramenta aqui que me ajuda, a caixa de texto. Seleciono a caixa de texto, abro uma caixa de texto logo abaixo e digito. Um outro detalhe é que eu posso inserir uma outra cor para o plano de fundo, não necessariamente precisa ficar essa. Como eu aplico uma outra cor? Botão direito, alterar plano de fundo. O padrão para esse tema é branco. Eu quero um tom diferente, um tom de cinza claro. Poderia ser até uma imagem. Se eu clicar em concluído, o sistema vai aplicar somente no slide 2, mas eu não quero somente no slide 2, eu quero que adicione ao tema. Assim eu vou ter esse resultado em todos os slides. Vejam, tem o resultado em todos os slides. Esse efeito de plano de fundo, ele poderia ter sido aplicado também utilizando essa ferramenta. Aqui. Agora eu vou aplicar a transição dos slides. No menu aqui, alterar transição, eu tenho essa caixa, a caixa movimento, que é liberada aqui no lado direito. E então eu vou selecionar aqui, eu já tenho o menu primeiro slide selecionado. Não tem nenhuma transição. Clicando nessa opção, nesse menu, eu tenho uma lista de algumas opções aqui de transição. Vou pegar essa, dissolver. Aplicar a todos? Não, eu não quero aplicar a todos, mas eu poderia aplicar a todos caso eu resolvesse para ter assim uma agilidade, né, maior. Porém aqui a título de tutorial, de exemplo, eu vou fazer algumas modificações. Não vou aplicar a todos.
Vou aplicar um outro efeito no segundo slide, esmaecer. Terceiro, um outro efeito, virar. E no quarto slide, um outro efeito, deslizar para a esquerda. E assim eu tenho transições aplicadas, inclusive eu tenho esse ícone aqui que sinaliza que existe a transição já foi aplicada ao conjunto de slides. Agora eu vou fazer a animação de objetos. Como? Volto no início, primeiro slide. Então eu quero aplicar uma animação de objeto só aqui nesse título principal. Primeiro no título principal. Venho em adicionar animação. E aqui eu tenho também uma lista onde existem algumas opções. Eu vou fazer a aplicação de efeitos assim de forma até aleatória, tá? Mas quem for fazer no dia a dia pode escolher outros modelos. Aqui, mediante o clique, aqui é relacionado a sequência, como que o movimento vai ser inicializado pelo sistema. Mediante um clique, assim que eu clicar, então é acionado o efeito, o movimento. Depois do anterior, aí o efeito é de sequência. Termina a aplicação de um efeito no objeto e assim que finaliza, o sistema já entende que é para fazer o movimento no objeto seguinte. Eu vou selecionar a opção aqui de depois da anterior. Esse item aqui é a velocidade da duração desse movimento. Eu vou até deixar um pouco mais lento. Agora eu vou fazer a animação no outro objeto, subtítulo. Adicionar animação. Eu vou selecionar entrar por cima. Slide 2, eu vou fazer a animação no conjunto de parágrafos, nos dois parágrafos. Então eu seleciono aqui os dois parágrafos. Seleciono animações de objetos. Adicionar animação. Eu quero o surgimento também. Depois da anterior. E por parágrafo. Lembrando que a animação por parágrafo permite que eu obtenha o resultado da animação, que seja exibidos os dois parágrafos simultaneamente, mas sim um parágrafo e depois o outro. No slide 3, eu quero a animação do conjunto aqui de imagem mais texto e mais esse item aqui que é a legenda. Adicionar animação. Eu quero entrar por baixo. Aqui depois da anterior. E o último item que eu vou fazer animação nesse slide é referente ao link. Seleciono ele, depois adicionar animação. Esse aqui eu quero sair por baixo também. E não vou alterar mais nada. No quarto slide eu vou optar por não inserir nenhum tipo de movimento, ok? Apliquei os efeitos de movimento, então agora na hora de aplicar. Apresentar, clico no primeiro slide, depois botão aqui apresentar, esse é o responsável pela apresentação do slide, que também pode ser substituído pela tecla de atalho Ctrl F5. Tenho aqui a apresentação dos meus slides. Adicionando mais uma informação, que essa área logo abaixo do slide
é para eu adicionar alguma informação referente à apresentação dos slides. Então aqui eu inseri nesta aula, vamos apresentar um tópico de geografia. Então tem o intuito de adicionar informações para auxiliar o apresentador. O compartilhamento do arquivo ele é realizado por meio desse botão. Clicando aqui, o sistema exibe essa caixa. E se eu vou compartilhar o link, eu já posso fazer a alteração aqui embaixo dessa linha, mudar para qualquer pessoa com o link, de restrito para qualquer pessoa com o link. Qualquer pessoa na internet com esse link pode ver. Aqui são as habilitações de leitor, comentarista ou editor. Aí eu copio o link e esse link pode ser compartilhado via WhatsApp, via e-mail, com um único usuário ou então com um grupo. E para imprimir os seus slides, aqui no botão imprimir, no ícone imprimir, aqui eu seleciono a impressora, as páginas, se forem páginas alternadas, por exemplo, somente a página 1 e a página 4. Página que no caso é a mesma coisa que slides. Aqui a gente separa por vírgula, 1,4. Ou então, entre 1-3, corresponde entre página 1 e 3. Ou então, se forem todas, não precisa eu selecionar essa opção personalizada, eu deixo tudo. Cópias, quantidade de cópias, tamanho do papel, padrão A4 e páginas por folha, que eu posso selecionar para que ele imprima, por exemplo, 2 páginas em cada folha. Finalizando, clico em imprimir, ok? E assim eu finalizo o tutorial Google Apresentações. Caso surjam outras dúvidas, nos chame pelo Helpdesk, pelo chat do portal Toque Digital ou pelo e-mail toquedigital.sme@gmail.com.